Agora à tarde nós vamos conversar sobre quando pensar em câncer infanto-juvenil. Abrindo essa temática, nós convidamos essa palestra sobre citopenias. Eu convido a doutora Viviane Viana, pediatra do Hospital Infantil Albert Sabin, cancerologista e hematologista pediátrica do Serviço de Oncohematologia do Hospital Infantil Albert Sabin. Ela que também é titular ambulatorial de falências medulares do Hospital Infantil Albert Sabin. Doutora Viviane, boa tarde. Boa tarde. Podemos iniciar? Boa tarde a todos. É com imenso prazer que eu estou aqui hoje iniciando essa tarde de conversa sobre oncologia pediátrica. Para nós, oncologistas, sempre muito oportuno falar de oncologia pediátrica e falar de diagnóstico precoce do câncer, que é uma das principais maneiras de a gente conseguir sucesso na nossa jornada enquanto profissionais. A mim me coube conversar um pouquinho com vocês acerca de quando pensar em câncer infanto-juvenil, especialmente no que se refere às citopenias. Quando você recebe um paciente com um hemograma alterado, e esse hemograma pode significar que ele tem uma doença mais grave, como um câncer. Antes da gente começar a falar especificamente das citopenias, eu não quero ser repetitiva, mas existem alguns pontos que a gente precisa discutir acerca de epidemiologia que nos fazem entender o porquê dessa doença, que apesar de rara, tem uma repercussão tão grande, é tão importante que seja discutida sempre, como nós estamos fazendo aqui hoje. Então, se a gente não se ter mais de 200 mil casos novos de câncer a cada ano em crianças e adolescentes já não fosse importante o suficiente, para nós que vivemos em países com recursos limitados, a gente sabe que 80% das crianças com câncer vivem em países com recursos limitados e isso contribui com mais de 90% das mortes por câncer. Ou seja, 90% das crianças que têm câncer, que morrem no mundo por câncer, elas vivem em países que têm as dificuldades talvez semelhantes às nossas, tá certo? E aqui no nosso país, ele já é a primeira causa de morte por doença na faixa etária pediátrica. Considerando a dificuldade no diagnóstico, os sinais e sintomas que são bastante inespecíficos e que o fato de que nós realmente não dispomos de estratégias realmente preventivas, como acontece em alguns cânceres no adulto, a gente tem que ter uma premissa na cabeça. E é por isso que o diagnóstico precoce é tão importante, porque só diagnostica câncer quem pensa em câncer. Se ele não faz parte dos nossos diagnósticos diferenciais, provavelmente essa criança ela vai ficar peregrinando em vários serviços até chegar e ter um atendimento adequado. Aqui, só para ilustrar as principais doenças que acometem a faixa etária pediátrica, e todas essas doenças têm sinais e sintomas bastante inespecíficos. Mas o que a gente quer aqui é sucesso. A gente quer que a gente trate uma criança com câncer hoje e que essa criança com câncer ela seja devolvida à sociedade pelo tempo que for durar seu tratamento, 1, 2 anos depois, mas com uma vida funcional, com plena capacidade de realizar todos os seus sonhos e desejos. Para isso, o que a gente precisa? Na realidade, a gente não faz sozinho. A gente precisa de um bom diagnóstico, claro. A gente precisa que essa criança tenha acesso ao tratamento. A gente precisa que essa família tenha adesão ao tratamento. É muito triste para mim, enquanto oncologista, ver alguns relatos de colegas hoje pela manhã dizendo que muitas crianças não terminavam o tratamento porque elas não tinham dinheiro para chegar até o centro de tratamento. E hoje em dia essa realidade está sendo combatida e as crianças, de fato, a família tem mais condição, uma vez que ela é suportada pela sociedade, a aderir a esse tratamento. E, obviamente, ela precisa estar num lugar em que ela tenha acesso ao tratamento especializado. Então, a gente pode ver que todas as atenções, todos os níveis de atenção foram acionados para que a gente tenha sucesso nessa empreitada, que não é fácil, que é tratar a criança com câncer. Então, a atenção primária, importantíssima no diagnóstico, todo um sistema de saúde que tem que estar coordenado para que essa criança tenha condição de chegar até um centro especializado, que esses tratamentos estejam disponíveis na medida da necessidade e, obviamente, que uma família esteja educada, que esteja sensibilizada e que saiba da importância de aderir corretamente ao tratamento e que, claro, tenha condições para isso. O que a gente quer em primeiro momento? A gente quer uma sobrevida livre de doença. É isso que a gente fala em oncologia na maioria dos trabalhos. A gente quer que essa criança viva 5 anos e a gente considera que isso foi um sucesso terapêutico. Mas hoje em dia a gente sabe que a gente quer muito mais. A gente quer que essa criança, após 5 anos em que a gente considera que ela está curada, ela esteja apta a fazer
ou ter planos e sonhos e desempenhar qualquer função como qualquer outra criança que não passou por esse tipo de tratamento. A gente não quer nenhuma criança que saia desse tratamento estigmatizada. Eu não vim aqui falar de epidemiologia, eu já vou chegar no meu objetivo, mas eu queria dividir com vocês uma maneira um pouquinho diferente de falar de epidemiologia na infância, de câncer infanto-juvenil, com esse trabalho que foi publicado agora em 2019 no Lancet, que é, na realidade, um consórcio de muitas instituições que tratam câncer pediátrico, que fazem registro de câncer pediátrico, e esse consórcio foi liderado pela equipe de estatística do St. Jude, que também é um hospital renomado em oncologia pediátrica, e eles colocaram um conceito que eu acho tão importante, porque quando a gente pensa, obviamente, em uma criança com câncer, em toda a tragédia que isso significa para aquela família, a gente sabe que o nosso trabalho, a gente sabe que diagnosticar e tratar corretamente essa criança é extremamente importante. Mas existe um conceito maior do que isso. Porque quando a gente fala em termos de gestão pública, o que os nossos gestores querem saber é qual é o impacto disso, qual é o impacto dessa doença que pode parecer rara, se você comparar a um câncer de próstata, se você comparar a um câncer de mama, mas que na realidade não é que a criança não precisa ser tratada, mas como convencer ao gestor público que essa doença, ela na realidade tem sim um grande impacto, ela tem um grande burden, ela tem um grande fardo para a sociedade. Então, foi pela primeira vez eu vi esse tipo de descrição na literatura que eu achei super interessante. Eles criaram conceitos que até então a gente fala muito de sobrevida, a gente fala de mortalidade, mas foi criado esse conceito de DAILYs e de ILS, que é uma coisa que o DAILY significa Disability Adjusted Life Years, ou seja, anos perdidos com disfunção. E muitos desses anos perdidos com disfunção são anos de vida perdida. Então, se você imagina que um câncer pediátrico, ele vai acometer uma criança com a média aos 10 anos de vida, e essa criança sucumbe, ou seja, ela não resiste, ela falece por esse câncer, se a gente está como nos Estados Unidos, aqui é um registro do CIR americano, e a expectativa de vida deles hoje, geral, global, é 78 anos, essa criança deixou de viver 68 anos. E qual é o impacto disso para a sociedade? Se você comparar a maioria dos outros cânceres de adulto que vão acometer faixas etárias mais tardias, obviamente que essa diferença, esse custo para a sociedade é menor. E isso é uma maneira diferente de colocar para o gestor a importância de tratar o câncer infanto-juvenil. Ainda nesse trabalho, a gente pode ver que quando a gente considera todo esse impacto, né, de anos de vida perdidos na faixa etária, quando a gente fala de câncer infanto-juvenil e a gente distribui em todas as regiões do mundo, a gente está aqui em quarta colocação, muito comparável a alguns países da África saariana. A gente sabe que os nossos resultados ainda podem melhorar muito e, claro, fazer o paciente chegar mais cedo para o tratamento é o passo talvez mais importante nesse caminho de melhorar índices de cura no nosso país. E para que vocês não assustem com o número, essa é uma leitura que eu recomendo fortemente. Eles fizeram uma estimativa que no ano de 2017, com todas as crianças que faleceram por câncer nesse ano, a gente estima que mais de 11 milhões de anos de vida perdidas. É um número assustador, é uma maneira diferente e talvez nos estimule cada vez mais a conversar sobre câncer infanto-juvenil e cada vez mais tentar diagnosticar esses pacientes em todas as esferas onde esse paciente é atendido. E para isso a gente tem muitas iniciativas que são louváveis de instituições renomadas e é sempre assim, os sinais e sintomas são sempre muito inespecíficos e você precisa realmente estar atento, porque uma criança com palidez, uma criança com adenopatia, uma criança com andor óssea, são sintomas e sinais tão comuns que muitas vezes realmente a gente vê a criança peregrinando até chegar ao serviço de saúde onde ela vai ter realmente um diagnóstico correto. Agora sim, vamos falar um pouquinho de citopenias, né? Quando pensar em câncer infanto-juvenil em frente a uma citopenia. Para que a gente converse um pouquinho sobre isso, a gente tem um cronogramazinho rápido de como é a hematopoese normal na criança, o que eu devo esperar, quais são as etiologias mais comuns e diagnósticos diferenciais de citopenias, porque claramente o diagnóstico mais frequente não é o câncer. Os sinais de alarme, quando é que essas citopenias podem significar uma doença mais séria que necessitam de uma avaliação especializada o mais breve possível e uma sugestão humilde de um algoritmo de investigação. Bom, a hematopoese normal, ela se dá na medula, né, no osso esponjoso, na medula óssea, onde a gente tem uma célula tronco hematopoética que vai dar origem a todas as linhagens celulares.
é um equilíbrio muito finamente regulado, aliás, como tudo no nosso organismo. Porque a medula vai estar produzindo à medida que o nosso organismo vai estar necessitando. Por exemplo, se a gente tem uma perda aguda de sangue, se a gente tem uma hemorragia, sofre um acidente, a minha medula vai estar sendo solicitada para a produção de mais hemácias e jogar para o sangue periférico aquela necessidade. Se eu tenho uma púrpura trombocitopênica idiopática, eu tenho um mecanismo imune de destruição periférica de plaquetas, eu também vou estar produzindo mais plaquetas a nível medular, vou estar ativando os meus megacariócitos para que essas plaquetas sejam produzidas. Então, a medula e o sangue periférico, eles são uma interface do que está acontecendo no restante do organismo como um todo. E olha que coisa interessante, para avaliar a medula eu não preciso de exames ultra sofisticados, eu preciso de um hemograma. Um hemograma completo é um hemograma que vai nos dar, se feito com a técnica adequada, obviamente, se interpretado com cuidado, ele é um exame que, na maioria das vezes, é acessível, e eu não estou falando apenas do ponto de vista de custo econômico, mas sim de acessibilidade a ter o exame. Então, mesmo em cidades pequenas, mesmo em hospitais com menos recursos, usualmente ele é um exame acessível. Ele é um exame que, muitas vezes, é o primeiro exame frente a muitas patologias. Se a gente tem uma criança com febre, provavelmente você vai pedir um hemograma. Se a gente tem uma criança, enfim, com uma perda de peso ou com outras doenças que você esteja investigando, não sempre suspeito de câncer, ele é um dos primeiros exames a ser solicitado. E ele é um exame que é bastante representativo, se bem interpretado, do que está acontecendo com aquela criança. Ele pode nos dar informações muito valiosas. Então, um hemograma completo, um exame tão simples, tão acessível, como ele pode nos trazer informações e como ele pode ajudar nesse caminho do diagnóstico precoce. Para que a gente consiga avaliar um hemograma da maneira correta, a gente tem que lembrar que criança não é adulto pequeno e o hemograma de uma criança também não é igual ao hemograma de um adulto. Então, como tudo na criança, nós somos habituados, enquanto pediatras, a isso, a gente precisa colocar essa criança dentro do que seria normal para cada faixa etária. E esses números que eu estou colocando aqui para vocês são uma tentativa de ajuda, de suporte, no sentido de que são números mais mnemônicos na hora da interpretação do hemograma. Mas, rigorosamente, cada faixa etária tem valores de normalidade que são esperados para aquela faixa etária. Então, por exemplo, uma hemoglobina de 12, ela pode ser bem baixa, ou seja, ela pode ser uma anemia moderada numa criança recém-nascida, ela pode ser normal no escolar, mas ela pode ser novamente uma anemia leve num adolescente pós-fúbere. Então, cada situação deve ser encarada de acordo com a faixa etária e de acordo com as manifestações clínicas do paciente. Em geral, de 2 a 6 meses de vida, uma hemoglobina de 10 é aceitável, de 6 meses a 6 anos, 11, e de 6 a 14 anos, 12. Depois disso, os valores são mais parecidos com o valorzinho aqui de normalidade que vai aparecer no hemograma do adulto. Os neutrófilos também é interessante, assim, embora não tenha uma variação tão grande pela faixa etária, a partir de um ano a gente espera um valor de neutrófilos acima de 1.500 e até um ano acima de 1.000, para serem considerados valores normais. O que a gente deve saber é que existem muitas variações étnicas e familiares relacionadas ao valor normal de neutrófilos. De modo que, por exemplo, num afrodescendente, neutrófilos acima de 1.000 são considerados normais em qualquer faixa etária. Então, essas pequenas variações são coisas que a gente deve conhecer para não se assustar com pequenas alterações que podem ser absolutamente irrelevantes para o paciente. Mas isso vai ser discutido mais à frente. E as plaquetas, a maioria dos consensos, do RN até o adolescente, acima de 150.000 é considerado uma plaquetometria normal e abaixo de 100.000 uma plaquetopenia leve. Isso aqui é só para que a gente entenda do que a gente está falando ao longo da apresentação. Lembrando que, obviamente, essas citopenias elas podem vir isoladas ou elas podem vir associadas. O hemograma ele vai ser um elemento que ele vai avaliar todos os elementos celulares do sangue, mas não todas as alterações podem vir juntas. Então, quando é que eu tenho uma alteração, quando é que essa alteração, mesmo uma citopenia isolada, que pode ser mais comum, que pode ser muito mais frequentemente uma alteração benigna, deve ser investigada? Nós vamos discutir. Quando a gente fala de bicitopenia, a gente está falando de uma alteração em 2 séries do hemograma, seja qualquer combinação possível. Então, você pode ter uma anemia com plaquetopenia, uma leucopenia com plaquetopenia, ou, enfim, qualquer alteração.
Esse é um sinal de que existe alguma coisa mais em andamento. A gente precisa ter um pouco mais de atenção num paciente que tem alteração em 2 séries do hemograma. A gente deve lembrar que as anemias carenciais no nosso país, elas são muito frequentes. Então, às vezes o paciente tem uma plaquetopenia, mas tem uma anemia carencial. Como na criança a gente sempre vai tentar fazer um diagnóstico só, a gente vai olhar essa criança com mais cuidado, especialmente, obviamente, se ela tiver uma alteração nas 3 séries do hemograma. Quando a gente tem isso acontecendo simultaneamente, isso é um sinal de alerta e, por definição, isso deve ser investigado por um especialista. Essa criança deve ser vista com mais cuidado. Isso aqui não é patognomônico de uma doença maligna, isso aqui não necessariamente é uma leucemia, isso pode ser uma doença tão comum quanto um calazar no nosso meio, pode ser uma infecção viral, mas ela precisa ser olhada com mais cuidado. E é interessante que essa criança seja vista mais de perto e, se possível, por um especialista. Bom, por que então a gente está discutindo sobre citopenias hoje? Né? Porque é uma situação que não é tão infrequente na prática pediátrica, não é tão frequente de ser encontrada no generalista, tá certo? Elas são a causa mais frequente, sejam isoladas ou associadas de encaminhamento para o especialista, a gente costuma receber com muita frequência. O médico de família e o pediatra serão os primeiros a serem procurados, com certeza. É uma situação relativamente comum, mas que causa estresse à equipe, causa estresse a familiares, que querem uma definição do que se trata, por que isso está acontecendo com o filho deles. Agora, a gente deve lembrar que, obviamente, que a gente está falando aqui de um diagnóstico precoce de câncer, e esse diagnóstico passa pela nossa gama de diagnósticos diferenciais, mas a gama é muito ampla, então a gente tem que pensar, quando vai avaliar um paciente, colocar a cabeça para funcionar, o que está acontecendo com esse paciente, e tentar colocar também outros possíveis diagnósticos diferenciais. É interessante que as citopenias, elas não são exclusividade do hematologista ou do oncologista, elas têm uma alteração que pode acontecer numa interface de várias especialidades. Então, às vezes eu tenho uma criança com pancitopenia e ela pode ser uma criança, por exemplo, com uma doença autoimune mais grave, que vai precisar ser vista por um reumatologista, ou eu tenho, por exemplo, uma criança com uma bicitopenia, mas que pode ser devido a uma carência nutricional por uma doença desabsortiva. Então, praticamente todas as especialidades dentro da pediatria, elas vão, uma vez ou outra, se deparar com esse tipo de situação. E como sempre na pediatria, tudo deve ser individualizado, de acordo com a idade, com o sexo, com a raça, e especialmente com o tempo de evolução. Claro que pode ser câncer, mas que a gente tem que avaliar essa criança como um todo, e aí esses sinais de alarme nós vamos discutir logo em seguida. Então, pronto, a gente tem aqui um paciente que chegou até o nosso consultório, seja num exame de rotina ou porque tinha uma queixa específica, mas esse paciente tem uma citopenia. E a gente vai ter que decidir o que fazer com ele. Quando é que a gente vai poder observar? Quando é que a gente vai precisar intervir e tratar? Quando a gente vai precisar investigar? E especialmente quando e com que agilidade esse paciente precisa chegar até o especialista. É uma urgência esse paciente chegar até o especialista? A gente vai ver. Existem algumas coisas na medicina que são clichês, e toda investigação começa com boa anamnese e com um bom exame físico, tá? Então, a gente precisa saber coisas que são extremamente importantes frente a uma citopenia. Qual é o tempo de evolução dessas alterações? E quais são as manifestações clínicas associadas? Então, esse paciente é o primeiro atendimento que ele está recebendo, ele já passou por outras unidades de urgência e emergência, já passou por outros profissionais, fez outros exames. Isso faz a gente acender um alerta. De repente, esse paciente está procurando e essa situação não está se resolvendo. É muito importante pesquisar infecções recentes ou recorrentes, porque esse dado pode ser fundamental entre você encaminhar algum paciente para uma investigação mais aprofundada, ou você, por exemplo, aguardar um pouco e ver como é que esse paciente vai evoluir. Quem nunca acompanhou um paciente plaquetopênico pós-dengue, por exemplo, no nosso país, isso é praticamente impossível. Você não vai fazer mielograma porque o paciente está plaquetopênico, você vai aguardar a evolução natural da doença e ver se essa plaquetopenia vai se normalizar, e na maioria das vezes isso vai acontecer. Você vai ter também que pesquisar sintomas gerais, como febre, perda de peso, paciente que tem sudorese noturna, paciente que caiu o estado geral. Então, a gente hoje em dia fala muito de medicina baseada em evidência, mas nós, como pediatras, não podemos esquecer o feeling, aquela interpretação que não tem, não, é algo intangível, mas que você olha para a criança, aquela criança está comprometida, aquela criança está abatida. E isso é uma coisa que a família também traz para a gente. Isso é um sinal de alarme.
Esse paciente já precisou de algum tratamento prévio para essa situação que ele vive hoje de citopenia, ou ele faz uso crônico de medicações? Quantos pacientes já recebemos também plaquetopênicos, mas que fazem uso de alguns tipos de anticonvulsivantes, que fazem outras medicações que podem fazer plaquetopenia, que podem fazer alterações de anemia. Então, isso faz parte da investigação. Essa alteração já foi grave o suficiente a ponto do paciente precisar de uma transfusão de sangue? Então, isso também é uma situação que requer uma atenção mais especial. Exposições. É interessante que, às vezes, a gente esquece um pouquinho que a criança também pode ter exposições a tóxicos, a substâncias químicas, não necessariamente só fumo ou bebida, mas também, será que o pai dessa criança não mora dentro da casa da criança, o pai não trabalha numa oficina que ele faz a pintura de carros, por exemplo? Ou será que essa criança não é de uma família de agricultores, em que essa criança tem contato com pesticidas na lavoura? Então, situações que no nosso meio não são incomuns e que muitas vezes você tirar a criança dessa exposição é suficiente para resolver o problema. Obviamente, histórias de doenças crônicas, especialmente uma diarreia crônica, que essa criança não consegue absorver bem os nutrientes, isso pode cursar com alterações graves, de nutricionais graves, e pode realmente evoluir com citopenias, até às vezes mais do que simplesmente a anemia. E, claro, a história nutricional, porque muitas vezes a criança é eutrófica do ponto de vista peso e estatura, mas quando você faz uma história nutricional, você vê que realmente ela é desnutrida funcional, e isso é uma coisa que só conversando com a família você vai conseguir identificar. De tudo que eu falei para vocês, talvez o tempo seja uma coisa que a gente precisa ficar mais atento. Obviamente que eu não vou dizer para vocês que uma criança que está com anemia há mais de 2 anos, 3 anos, é uma criança que tem suspeita de câncer, mas toda aquela alteração que está persistente, que a família tem procurado assistência médica e que a família não tem conseguido uma resolução e que a alteração não passou, é uma situação que precisa ser vista com mais cuidado. Então, o tempo vai ser um fator muito importante. Quanto tempo? É difícil. Se você está frente a um hemograma que está pouco alterado, é uma anemia leve, é uma plaquetopenia leve, a criança teve um quadro infeccioso, você pode reavaliar em 72 horas, em 48 horas, em uma semana, mas essa situação de quanto tempo você vai demorar até colocar essa criança para uma investigação mais especializada vai depender muito da severidade das alterações, se ela tem um comprometimento maior, ou seja, se ela tem um comprometimento de outros sintomas, outros órgãos e sistemas, e se essa criança não está piorando, né? É diferente uma criança que tem uma plaquetopenia leve, que teve uma infecção, que essa plaqueta está resolvendo, melhorando, embora ainda não tenha atingido a normalidade. É diferente se está piorando. Então, o feeling, aqui cabe muito a questão do bom senso nessa avaliação. E, claro, um exame físico muito detalhado. Então, você vai avaliar se essa criança realmente tem palidez, cutânea mucosa, se ela tem equimose, outros sinais de sangramento, em áreas que não sejam traumáticas. Realmente é muito comum a criança ter equimose em membros inferiores, mas se essas equimoses acontecem em áreas pouco acometidas por traumas, sangramentos de mucosa, sangramentos de trato gastrointestinal ou urinários, isso merece uma atenção especial. Se essa criança tem outras alterações no exame físico, se ela tem adenomegalias, que são linfonodos aumentados, não necessariamente não precisam ser muito grandes, mas será que ela tem linfonodos palpáveis em todo o corpo? Isso será que foi uma infecção ou é sinal de uma doença sistêmica? Se essa criança tem alteração no baço ou no fígado, geralmente para aumento de volume, né, que a gente chama de hepatosplenomegalia, tem massas palpáveis, tem dificuldade respiratória, que possa significar, por exemplo, uma massa torácica que está dificultando a respiração. Então, esse exame físico cuidadoso, essa criança tem algum estigma para uma síndrome. Então, são situações que você, com um bom anamnese, um bom exame físico, você já vai ter um panorama geral do que está acontecendo. Lembrando que quando você está avaliando esse paciente, depois de uma boa anamnese, de um bom exame físico, você vai tentar elencar na sua mente seus possíveis diagnósticos diferenciais. A gente deve sempre lembrar das infecções, virais bacterianas e parasitárias, mas as virais são as mais comumente associadas a citopenias e são muito frequentes no nosso meio. A criança, ela não tem imunidade adquirida contra todos os vírus, então é muito recorrente, é muito frequente que essa criança faça vários quadros virais por ano, e isso pode repercutir com alguma citopenia em sangue periférico.
Você vai avaliar a questão da exposição, que a gente conversou um pouquinho, vai avaliar, de repente, se essa criança não tem uma doença de medula, que não necessariamente é um câncer, mas uma falência de medula, que pode cursar com pancitopenia, e essa pancitopenia não necessariamente ser um câncer, mas sim uma falência de produção, fenômenos autoimunes, deficiências nutricionais e, claro, as doenças neoplásicas. Mas quando a gente elenca esses possíveis diagnósticos diferenciais na mente, a gente consegue, inclusive, ir lembrando do que a gente deve investigar, de quais são os próximos passos nessa investigação. É interessante isso daqui, porque a gente, às vezes, quando está frente a um paciente, quer tentar identificar onde está acontecendo o problema, e nem sempre isso é tão fácil, né? Será que toda citopenia significa que a medula não está produzindo? Seja por uma falência, por uma doença neoplásica ou por uma agressão tóxica? Nem sempre. Muitas vezes existem fenômenos imunomediados que fazem com que essas células, embora sejam produzidas normalmente, sejam destruídas no sangue periférico. Então, tentar entender, tentar colocar seu paciente dentro do diagnóstico sindrômico vai te ajudar também nessa investigação adicional. E, claro, as doenças neoplásicas, elas podem afetar praticamente qualquer momento aqui da produção da hematopoese, desde uma infiltração direta por células leucêmicas da medula óssea ou por outros tumores sólidos que também podem infiltrar a medula óssea, assim como também outras situações como aumento de volume abdominal, a criança não consegue se alimentar bem, perdas sanguíneas por sangramento intratumoral, enfim. A doença neoplásica ela pode afetar vários passos dessa hematopoese normal. Agora, discutindo rapidamente como funciona cada situação especificamente. Bom, nas anemias, o que a gente espera encontrar? Primeiro, o que é anemia? A anemia é uma condição clínica na qual a concentração de hemoglobina encontra-se abaixo de 2 desvios padrões para o sexo e para a idade. Então, a gente vai ter que ir e olhar a tabelinha, mas aqueles números que a gente conversou anteriormente se adequam para uma triagem geral. No Brasil e no mundo, como a Teresa falou, a deficiência de ferro é a causa mais comum de anemia na infância. E existem alguns estudos populacionais que relatam que até 53% das nossas crianças podem ter algum grau de anemia carencial. Então, a gente imagina que se uma criança tem câncer, existe uma possibilidade forte dela ter uma anemia carencial associada. Que é a diferença? Assim, como deve ser a nossa maneira de proceder? Se você está diante de uma criança que você suspeita de uma anemia carencial, você está autorizado a tratar. Mas se o seu tratamento é efetivo, na dose adequada, e se a criança, você tem certeza da aderência da família e essa criança não evolui com melhora, uma coisa está errada. E nesse momento você precisa, de fato, fazer uma investigação adicional. Se eu pudesse colocar 2 parâmetros que eu acho importantes para que o médico, mesmo antes de chegar no especialista, avaliar, ou seja, avaliar um hemograma de uma maneira mais refinada, eu diria que é muito interessante que a gente veja a contagem de reticulócitos e o VCM. Por quê? Porque são 2 parâmetros que vão fazer abrir o nosso leque de opções e tentar investigar essa anemia de uma maneira mais direcionada. Por que o reticulócito é importante? O que é o reticulócito? O reticulócitos são células imediatamente antes da formação da hemácia, do eritrócito. Eles ainda têm uma quantidade de RNA e eles acabaram de sair da medula. Eles passaram por todo o processo de maturação desde o pró-eritroblasto até o eritrócito. Geralmente, eles mostram para a gente como é que está a medula, como é que está a produção medular de células. A gente conversou um pouquinho lá no começo que esse equilíbrio é um equilíbrio finamente regulado. Se existe alguma coisa que gerou uma queda, por exemplo, aguda no número de hemácias, uma anemia, geralmente a minha medula é solicitada. E aí eu vou ter o quê? Uma produção aumentada de células, o que faz com que esses reticulócitos aumentem. Se eles estão diminuídos ou normais, numa situação de anemia grave, pode significar que a minha medula não tem condição, nesse momento, de responder a essa solicitação periférica. E nessas situações, aí sim, é interessante que a gente considere uma avaliação medular. O VCM também é outro parâmetro bem interessante, que é o volume corpuscular médio. É a partir dele que a gente faz a avaliação se a anemia ela é microcítica, normocítica ou macrocítica. Ele é interessante porque, geralmente, as anemias ferroprivas, que são as nossas situações mais comuns na prática clínica, elas são anemias que tendem a ser microcíticas e hipocrômicas.
Então, se na nossa população você está diante de uma anemia leve, uma criança que não tem sinais de alarme microcítica hipocrômica, você está autorizado a fazer um teste terapêutico com reposição oral de ferro, até que se prove o contrário. Mas não é fazer o ferro e nunca mais ver esse paciente, ou não é fazer o ferro por 5 anos. É fazer a dose adequada, no tempo adequado e ver como esse paciente se comportou, se ele respondeu ou não. E isso é que faz a diferença entre uma boa condução. Não é errado fazer, às vezes eu não consegui mandar para o hematologista, às vezes eu não consegui fazer todo o perfil bioquímico de ferro. Não precisa, mas você precisa reavaliar seu paciente e saber se a sua intervenção foi adequada ou não. Normalmente, existem algumas anemias carenciais, mas por deficiências de folato e de B12, que cursam com VCM aumentado, e outras alterações também relacionadas a uma alteração na eritropoese, mas elas são mais raras, embora seja importante que a gente entenda, por exemplo, uma criança com diarreia crônica, uma criança que sofreu algum insulto, internados por longos períodos, crianças prematuras, elas podem ter uma anemia macrocítica com VCM aumentado, e é uma deficiência nutricional. Lembrando que tanto a deficiência de B12 quanto de folato, elas podem inclusive cursar com pancitopenia, se for uma deficiência mais grave. E geralmente nas anemias de doença crônica a gente vê uma anemia normocítica, que geralmente foi uma instalação mais insidiosa, mas por uma solicitação aumentada e por uma reação inflamatória maior. Em relação aos leucócitos, o que a gente pode falar um pouquinho? É interessante, são alterações menos frequentes, tá? Geralmente, quando a gente vê uma neutropenia, que dentro dos leucócitos vai ser o que a gente vai atentar mais no hemograma, geralmente o paciente tem história de infecção recente, e o que a gente deve definir, tentar definir quando a gente está diante de uma neutropenia, é exatamente se essa alteração é uma alteração de agora, é uma alteração recente, pós um quadro infeccioso, por exemplo, que é muito comum, ou essa alteração é uma alteração que acompanha o paciente há muito tempo. E nesse caso é importante a gente avaliar a recorrência e a gravidade dos quadros infecciosos. Esse paciente ele pode ter uma neutropenia constitucional, uma doença congênita, que é uma doença, na realidade, de imunidade, e não necessariamente ser uma suspeita de câncer. No entanto, se a gente tem um paciente que tem uma neutropenia que persiste por mais de 2 hemogramas no intervalo de 3 a 4 semanas, isso deve ser investigado, mesmo que não seja relacionado com nenhuma outra alteração do hemograma, e mesmo que o paciente não tenha infecções graves, especialmente se você consegue documentar que esse não é o padrão habitual do paciente. E a plaquetopenia, que é a terceira série que a gente vai avaliar no hemograma, lembrando que plaquetas, na realidade, elas são fragmentos citoplasmáticos de megacariócitos, mas têm uma função importantíssima na hemostasia. Então, é aquele paciente que vem com histórias de sangramento, de petequias, você vai fazer uma boa anamnese, de novo a história de infecções. Olha como é importante. Por quê? Porque as infecções, geralmente a história clássica de uma púrpura, que é um fenômeno imune mediado, não maligno, é o quê? A criança teve uma infecção, algumas semanas depois ela evoluiu com plaquetopenia, porque isso é um fenômeno imune mediado. Geralmente é a causa mais comum de plaquetopenia da infância, mas nem toda plaquetopenia é PTI. Então, por isso que a gente coloca que é recomendado que a gente tenha cuidado na indicação de corticoide na plaquetopenia isolada. Não é a apresentação mais comum de uma leucemia, mas pode acontecer de o primeiro sinal de uma leucemia ser uma plaquetopenia isolada. No nosso serviço, a gente tem a padronização de realmente só fazer, usar a corticoterapia ou a pulsoterapia depois da avaliação medular nas plaquetopenias isoladas. Isso não é uma coisa fechada na literatura, mas é recomendável. E quando a gente está diante de uma pancitopenia, aí sim o nosso leque de opções terapêuticas ele é menor, a gente tem que estar mais atento à severidade, a quão grave essa criança está, e é importante que os agentes infecciosos, claro, sejam sempre os primeiros a serem descartados. Agora a gente aumentou aqui um pouquinho, além das arboviroses, que são tão nossas, né, tão comuns no nosso país, agora a Covid-19, mas basicamente todos os vírus podem ter alguma repercussão no hemograma do paciente, e uma avaliação detalhada dessa história infecciosa, das sorologias virais é muito importante. Obviamente, uma pancitopenia no paciente que está numa UTI, em vigência de uma infecção grave, pode ser apenas um mecanismo reacional.
uma agressão momentânea, e isso pode ser acompanhado, tá certo? E no nosso meio, a gente nunca deve esquecer do calazar, que é ainda uma infecção bastante recorrente e que faz o diagnóstico diferencial. Quantas crianças já chegaram ao Hospital Infantil Albert Sabin com suspeita de leucemia e, para a sorte delas, era um calazar. Por que é importante falar disso? Porque geralmente você tratando a causa de base, a criança fica bem. Geralmente nas infecções virais são alterações que são autolimitadas e que tendem a ser leves a moderadas. Usualmente não são pancitopenias graves, nem citopenias tão intensas. Bom, agora como a gente pode se conduzir, né? Então, se eu tenho um paciente que tem um bom estado geral, que não tem sinais de alarme, que eu consigo identificar uma infecção recente, uma causa identificável para aquela alteração da citopenia, que eu não tenho alterações laboratoriais tão severas, alterações leves a moderadas, eu posso acompanhar esse paciente é um paciente que tem condição de retornar ao consultório, de ser reavaliado no programa de saúde da família, a família tem a orientação para isso, eu posso só observar, porque pode ser que essa criança tenha apenas um quadro reacional e esteja em melhora. Se eu encontrar uma causa, eu posso tratar. Se eu conseguir fazer o diagnóstico do calazar, eu posso tratar. E aí, depois disso, a gente vê se a criança consegue normalizar o hemograma. Só que nem sempre a gente vai estar diante de uma situação leve. Às vezes a gente tem alguns sinais e sintomas que podem significar uma doença mais grave. Quem são eles? Especialmente na infância, perda de peso, queda importante no estado geral, progressão dos sintomas, é a história do tempo, né? Os sintomas que não vão em curva de melhora, que estão só piorando, a criança que está ficando mais sintomática, mais adinâmica, é uma criança que nos preocupa. A febre persistente, não é aquela febre que dura o dia todo, mas que recorre, passa um dia sem, retorna, e você não consegue encontrar uma causa identificável para isso. Presença de outros achados de exame físico. Então, esses sinais de alarme fazem com que, independente de ser o primeiro hemograma do paciente, ele merece ser investigado. Você não consegue identificar uma causa para essa situação, ele merece ser investigado. Essa alteração não é tão grave, o paciente não está tão ruim, mas não melhora, ele persiste, mesmo que não piore, precisa ser investigado. E se você encontra num hemograma bem feito a presença de células atípicas, eu coloquei esse slide porque eu vejo que é uma dúvida muito frequente, né? Presença de blastos, linfócitos atípicos, quando que isso pode significar que eu estou diante de uma leucemia? A gente vai discutir já já. Mas antes disso, só para a gente lembrar o que a gente deve fazer para investigar. A gente deve investigar tudo aquilo que a gente já discutiu como diagnóstico diferencial. Então, a gente deve fazer uma boa bioquímica desse paciente. Esse paciente é um paciente ictérico, esse paciente tem uma função renal normal. Então, tudo isso deve passar pelo nosso diagnóstico. Sorologias, uma investigação breve de atividade reumática, se o paciente tem clínica. Então, se ele tem artralgia, se ele tem artrite, se já passou durante a nossa anamnese essa suspeita clínica, fazer a dosagem das principais vitaminas, se o paciente tem história compatível. Então, fazer uma investigação, fazer uma triagem geral. E, de novo, realmente eu não preciso encaminhar para o especialista apenas e tão somente quando eu tiver o diagnóstico firmado. Mas eu acho que essa investigação e esse encaminhamento, eles podem caminhar juntos, porque às vezes também ajuda ao especialista se a criança já chega com uma sorologia feita. O que não se deve fazer é atrasar o encaminhamento ou, aqui na minha cidade as sorologias demoram 20 dias e é esse tempo que a gente vai esperar para encaminhar a criança para o especialista se ela não está bem. Então, isso não. Mas se você já puder ir tomando algumas medidas de investigação, seria muito ajuda à criança e ao colega que vai recebê-la. Só para a gente poder fazer uma diferenciação, né, do que são linfócitos que a gente lembra de atípicos, é muito frequente a gente descrever isso nos hemogramas, e como a gente diferencia dos blastos, que são realmente células jovens. Então, essa denominação de linfócito atípico, ela está caindo um pouco em desuso e hoje em dia a gente prefere chamar de linfócito reativo, exatamente para fazer a diferenciação entre a questão dos blastos malignos ou se isso é só uma atividade do sistema linfocítico reagindo a alguma situação de estresse. O linfócito reativo é aquele linfócito que está no sangue periférico, mas que foi ativado em resposta a um estímulo antigênico. Então, geralmente, eles são células maiores, com um citoplasma mais amplo, exatamente porque eles estão dentro da ativação, brigando, reagindo contra aquele estímulo que foi apresentado. A gente vê que isso aqui, por exemplo, é um linfócito reativo pós-infecção por EBV.
Se a gente colocar a próxima figurinha, parece muito um blasto, que nesse caso eles podem ser de origem linfóide ou mieloide, e esses sim são relacionados às neoplasias. Eu preciso saber diferenciar isso, quando é que é um blasto, quando é que é um linfócito atípico, de modo algum. Se você sabe que o paciente, está descrito que esse paciente tem linfocitose atípica, e esse paciente tem outros sinais de alarme, esse paciente precisa ser avaliado por um hematologista ou por um especialista, de modo a poder diferenciar essa situação. Reconhecer, nem todo linfócito reativo, ele é um blasto. Mas, em algumas situações, por um examinador pouco experiente, às vezes um blasto pode ser confundido com um linfócito atípico. Então, isso é uma informação a mais dentro da sua propedêutica clínica. Bom, se nós temos citologias persistentes sem alteração justificável, bicito ou pancitopenia mesmo no primeiro momento, e sinais clínicos ou laboratoriais de alarme, ou seja, se eu tenho uma linfocitose atípica, presença de blasto em sangue periférico, aí sim está indicado fazer a avaliação medular, e o primeiro exame a ser feito nessa condição é o aspirado de medula óssea, em que você vai fazer uma avaliação citológica da medula óssea. Essa avaliação citológica da medula óssea já vai nos dizer muito, vai nos dizer como é que está a produção dessas células, vai nos dizer se existe algum elemento estranho a essa medula óssea, alguma infiltração por tumor ou por leucemia, vai nos dizer um pouco também de como é que está a produção das 3 séries, se esse paciente tem uma plaquetopenia isolada, será que essa produção da medula das plaquetas está normal? Se você espera, por exemplo, numa púlpura que a gente tem uma produção plaquetária normal. Então, essa é uma avaliação já do especialista, mas indicar esse exame é uma indicação de responsabilidade, sim, do generalista. Bom, e aí, tudo bem, você definiu que seu paciente tem algum sinal de alarme, esse paciente ele precisa ser encaminhado, você precisa definir. Eu vou colocar esse paciente na central de leitos e eu vou esperar, eu vou agendar essa consulta ambulatorialmente ou vou fazer um encaminhamento com urgência. Hoje pela manhã a gente discutiu várias maneiras e foi apresentado várias maneiras desse paciente chegar até o especialista de uma maneira pouco burocrática. Eu preciso lançar mão disso, eu posso esperar, então isso é uma coisa que a gente vai... que a gente já conversou, mas que existem situações que é importante que sejam reconhecidas como emergência. Então, às vezes, não só encaminhar, mas encaminhar com urgência. Quando? Quando a gente tem uma neutropenia associada a febre e infecção, especialmente com neutrófilos abaixo de 500. Aqui não está bem dentro do meu escopo das citopenias, mas leucometrias aumentadas, acima de 30 a 50 mil, eu diria, são indicação de que o paciente precisa ser encaminhado com urgência. Já aconteceu um paciente que foi solicitado um hemograma, o colega demorou a encaminhar porque esperou o resultado do hemograma demorou, a criança tinha 100 mil leucócitos, quando chegou para a gente tinha 500 mil, porque os cânceres pediátricos eles avançam rapidamente. Então, uma leucometria bastante aumentada precisa ser vista com cuidado. Se o paciente tem uma anemia sintomática, especialmente hemoglobinas abaixo de 6, essa situação precisa ser vista com mais urgência. Plaquetopenia importante, ou plaquetopenia abaixo de 10 mil, ou plaquetopenia abaixo de 50 mil com sangramento, isso também precisa ser visto com mais rapidez. E se o paciente tem alterações mais significativas no exame físico. E, obviamente, também se o hemograma dele tem presença de blastos, que mesmo que não seja um blasto, seja um linfócito atípico, essa suspeita merece ser investigada com urgência. Finalmente, e em resumo, na realidade, a tudo isso que nós conversamos até o momento, se eu tenho um paciente com uma citopenia, e além da citopenia na infância, a citopenia no hemograma, a gente vai ver que ele tem algum desses sinais ou sintomas, o que você deve fazer inicialmente? Um hemograma. E, de novo, o hemograma ele tem que ter um resultado ágil. Muitas vezes, um hemograma que é feito hoje com resultado daqui a 10 dias, ele não vai mais representar como esse paciente estava 10 dias atrás. Então, nós vamos, o resultado idealmente até 24 horas, tá certo? Se esse exame é normal, esse paciente pode ser reavaliado, o paciente está estável clinicamente em até 72 horas, e dependendo da persistência dos sintomas, repetir esse hemograma. No entanto, se esse paciente tem sinais de alarme ou se esse hemograma tem uma citopenia mais importante, ele deve ser encaminhado para investigação, de preferência em centro de referência. Assim como se o hemograma inicial foi normal, mas o paciente mantém sintomas relevantes, sintomas progressivos, ou esse hemograma alterou-se nas avaliações seguintes, ele também vai para a investigação. Pessoal, em grande resumo é isso, realmente discutir citopenias
Em tão pouco tempo não é fácil, porque na realidade é uma ampla gama de alterações que a gente pode estar diante, mas o que a gente quer e o que a gente discutiu até aqui é que esse paciente chegue mais cedo para que ele tenha cada vez mais a esperança real de cura. Com isso, a gente precisa realmente fazer um diagnóstico cada vez mais precoce. Muito obrigada pela atenção e eu estou à disposição para qualquer esclarecimento.